Está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Obrigado, William. Diz aqui, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós estamos observando nas nossas vidas cristãs que não é fácil ganhar os perdidos para Cristo. É difícil. Como eu expliquei num culto anterior, o Evangelho tem uma lógica tão simples que a pessoa ouvindo pode simplesmente dizer: é isso mesmo? Eu vou receber Jesus agora. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, pede que Deus salve a alma, invocando o nome do Senhor, e a pessoa seria salva. É só que isto é super raro. Eu posso evangelizar toda semana por meses. E ninguém faz isso. Ninguém. Não é a metodologia, não é a nossa personalidade. Existe um verdadeiro conflito de ideias, principalmente por causa da obra de Satanás, que cega as mentes dos perdidos para que não queiram crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas têm a ideia que quando você ou eu pregamos Jesus, quando nós pregamos Jesus, que nós estamos querendo, conformar a pessoa para a nossa imagem. Em outras palavras, você precisa ser igual a eu. Você precisa mudar. Eu sou uma pessoa certa no lugar certo e você não é. Você precisa mudar. E o mundo ouve a pregação do Evangelho desse jeito. E por causa disso, normalmente rejeita. Na cultura por aqui, não rejeita assim. Não, eu não quero, sai fora. Não, mas rejeita dessa forma. Tudo bem, amém, mas no coração, dentro do coração, a pessoa não recebe nada. Todo mundo aqui, basicamente, já me falou que tentou falar de Jesus, explicar o Evangelho, expressar o que Deus está fazendo na sua vida, e a pessoa não quer te ouvir, não muda. Então nós precisamos da sabedoria de Deus, e aqui Pedro, o pescador, ele fala algo interessante aqui. Ele diz: estais sempre preparados para responder com, olha aqui, marca essas duas palavras, com mansidão e temor. A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E, irmãos, nós temos esperança. Mas é necessário expressar essa esperança com mansidão, com temor. Há uma certa reverência que nós devemos demonstrar, um certo cuidado com as nossas palavras. A verdade ofende, a verdade é um escândalo, mas nós não precisamos perturbar mais as pessoas com uma linguagem ou uma atitude feia. É necessário ter mansidão, é necessário demonstrar para os perdidos a realidade. Qual é a realidade? Que nós não queremos que as pessoas sejam conformadas à nossa imagem. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus e a salvação que somente Ele consegue lhes dar. Nós queremos que Deus seja glorificado
nessas vidas. Nós queremos que essas pessoas passem a eternidade no céu. Nós queremos expressar o amor de Deus para os perdidos. Nós queremos isso. E o mundo não entende normalmente. Às vezes a pessoa quer brigar, às vezes a pessoa quer fingir que concorda, mas não concorda. E nós precisamos sempre pensar, como é que eu vou expressar o Evangelho para alguém? Na semana passada eu dei para vocês a estrada romana para a salvação. E você pode usar versículos do livro de Romanos para explicar passo a passo o que a pessoa precisa entender para ser salva. Mas Deus nos deu outra ferramenta extremamente poderosa. Esse é o nosso testemunho pessoal. Então hoje à noite eu vou lidar com o poder do testemunho pessoal. É através seu testemunho de salvação que você e eu podemos expressar com mansidão e temor o Evangelho. O nosso testemunho de salvação é um tipo de pregador que não ofende. Você está simplesmente contando uma história. Pergunta, quem gosta de ouvir histórias? Eu gosto. Eu gosto. Se alguém contar uma boa história, eu posso escutar a história até o fim. Porque eu gosto. E nosso testemunho é contar a nossa história, especificamente o que Deus estava fazendo nas nossas vidas antes de receber Jesus, no momento que recebemos Jesus e agora que já recebemos Ele como o nosso Salvador. Então, talvez você não possa abrir a Bíblia e falar para a pessoa, senta na cadeira aqui, eu vou pregar o Evangelho para você, eu vou te mostrar a Bíblia. Talvez você não consiga fazer isso, porque a pessoa não quer isso, porque a pessoa nem gosta da igreja, porque vai querer ouvir uma pregação de você. Então, talvez você possa, no momento certo, falar, olha, eu gostaria de falar para você uma história, contar uma história para você. Algo que transformou minha vida. Posso contar essa história para você? E você começa a contar. Como que você vai fazer? O que você vai fazer? Com certeza aqui, segundo 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, você vai usar mansidão e temor. Você tem toda a energia pela urgência do Evangelho para gritar e para explodir. Ah! Mas com mansidão você segura esse poder, essa força, para simplesmente contar uma história, a sua história. Na verdade, não é somente a sua história, é a história do Evangelho, ou de Deus operando através do Evangelho na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ninguém precisa responder, mas eu quero que vocês pensem. Antes de você receber Jesus, o que é que Deus estava fazendo na sua vida? Pense comigo. Antes de você receber Jesus, o que é que Deus estava fazendo na sua vida? Talvez você diga, pastor, eu não sei. Mas eu acredito, e eu acho que vocês podem acreditar no mesmo, que ele estava fazendo alguma coisa, de uma forma ou outra, para mexer com seu coração, para mexer com sua consciência, para você, no momento certo, perceber a sua necessidade, para que no momento certo você pudesse compreender, você precisava de um Salvador. Situações da família, situações financeiras, talvez amigo, crente falou algo para você, pode ser uns convites para a igreja, você não ia, mas depois você decidiu
ir. E o tempo todo você estava vivendo sua vida, talvez até sem pensar muito em Deus. E com certeza pensar muito pouco na salvação, talvez. E esse tempo inteiro Deus estava fazendo algo para alcançar a sua alma. Se você olhar para trás e pensar nisso, você pode ver como Deus estava desenvolvendo uma história da sua salvação. E se você olhar para trás na sua vida, você pode pensar sobre os detalhes, os lugares, as pessoas, as palavras. E você vai poder colocar bandeiras e marcar lugares e dizer, ali Deus fez algo no meu coração, ali Deus fez algo no meu coração. Não, eu não fui salvo ainda, mas eu sei que Deus estava fazendo algo. Um dia, não sei, mas alguém convidou Gregório para o culto, não é verdade? E Gregório não era salvo. Não tinha Jesus, não tinha vida eterna. Um dia, Fabiano, não é verdade, alguém convidou você? Talvez várias vezes, eu não sei. E quando a Fabiana chegou aqui, ela não chegou entendendo todo mundo, ou toda a coisa e toda a pregação. Mas Deus fez algo na vida dela. Antes dela receber Jesus e entender a salvação. E todos nós que somos salvos temos essa parte da nossa história e essa parte também faz parte do nosso testemunho. Deus é soberano, Deus opera em tudo. Até na nossa vida anterior, Ele estava ali pela pura misericórdia dele, Ele estava lá no passado conosco, antes de receber Jesus. Ele via cada passo, ouvia cada palavra. Ele mandava pessoas para nós. Eu recebi Jesus com 3 aninhos. Eu me lembro do meu professor na escola dominical me falando, você tem que pedir que Jesus entre no seu coração. Você precisa de Jesus. E sabe o que eu fiz? Eu estava no meu quarto, na minha cama, beliche, eu estava lá em cima, de costas assim, e eu orei, eu falei, Jesus, entre no meu coração, eu queria ser salvo. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acredito que Deus, na misericórdia e na graça dele, ouviu a oração sincera de um rapazinho e ele me salvou. Eu não tenho uma grande história, eu não posso dizer para vocês que eu estava fumando e bebendo, eu era traficante de drogas, sabe? Eu estava com meu gangue, eu estava, sabe, com um grupo de pessoas matando as pessoas e uma luz saiu do céu e me bateu na cabeça e caiu no chão, milagre e tudo, e Deus me transformou instantaneamente, foi salvo. Não tenho essa história. Nem todo mundo tem a mesma história, mas todos nós temos o mesmo Deus que veio para nós, para nos salvar. Às vezes, pessoas querem ouvir somente testemunho da pessoa que era traficante. Na verdade, eu gosto de ouvir as histórias de cada pessoa salva. Como é que Deus salvou a sua alma? E nós podemos contar essa história para as pessoas. Deixe-me dar para vocês algumas dicas hoje à noite sobre o momento que você vai dar seu testemunho de salvação para os perdidos. Pode ser em casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no mercado, na loja, qualquer lugar. Vamos começar com o foco do nosso testemunho. Vamos para o livro de Colossenses, por favor. Colossenses, qual vai ser o foco do nosso testemunho? Normalmente a tentação é falar do que nós fizemos. Eu estava na igreja, eu fui para a igreja, eu vi o pregador, eu fiz uma oração, pedi que Jesus me salvasse e eu fui salvo. Mas esse não deve ser o foco da nossa salvação. Aconteceu? Faz parte? Sim, mas não é o foco. Olha aqui, Colossenses,
capítulo 1, falando de Jesus, diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Sabe quem deve ter a preeminência na igreja? Jesus Cristo. Quem deve ter a preeminência na minha pregação? Jesus Cristo. Na música da igreja? Jesus Cristo. E nos nossos testemunhos de salvação? Jesus Cristo. Ele deve ter o foco. Só para vocês terem uma ideia. Sabe quem é Jesus segundo a Bíblia? As funções de Jesus, a obra de Jesus, a importância de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, amado, amém, alfa e o ômega, anjo do Senhor, autor da nossa salvação, autor da nossa vida, o bendito, o bispo de nossas almas, o cordeiro de Deus, o cordeiro pascual, o consumador, a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, Cristo de Deus, Cristo Jesus, caminho, consolador, digno, Deus conosco, descendente de mulher, eleito por Deus, Emanuel, estrela da manhã, estrela da alva, filho amado, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi, filho do Altíssimo, filho fiel testemunha, fiel e verdadeiro, filho de Deus bendito, filho do Pai, imagem do Deus invisível, Jesus, juiz, justo, leão de Judá, luz, legislador, libertador, Messias, mediador, mistério e esperança do ser humano, noivo, nazareno, o que batizava com o Espírito Santo, o que dá testemunho de si mesmo, o que haveria de vir, pão vivo, príncipe, ômega, primogênito, primícias dos que dormem, pastor, porta, pedra angular, pedra da esquina, pedra espiritual, plenitude da divindade, rei dos judeus, rei dos reis, rei das nações, rei de Israel, raiz de Davi, redentor, sumo sacerdote, Senhor dos senhores, santo, soberano, salvador, todo-poderoso, ungido de Deus, verdade, vida, verbo e verdadeiro. Amém! Ele é tudo isso. Ele deve ser o foco do nosso testemunho de salvação. Então, quando você conta a história, fala sobre o que Jesus fez na sua vida. E tem 3 partes. Eu já enfatizei a primeira parte, a nossa vida anterior. E quando você pensa sobre o que ele fazia, você pode enfatizar, eu era pecador. Não quer dizer que você estava fumando, bebendo, usando drogas, prostituindo e tudo. Não, mas quer dizer que você tinha pecado suficiente para você passar a eternidade no lago de fogo. E você expressa isso para as pessoas. Eu andava contra Deus, eu era inimigo de Deus. E ainda, Ele me amava. E Ele trouxe para a minha vida essa pessoa, ou esse folheto do Evangelho, ou uma cópia da Bíblia, ou Ele me colocou em certo culto, ou Ele me levou a pensar em algo e eu juntei algumas coisas e Ele operou de uma forma que eu ouvi uma mensagem pregada e o Evangelho entrou no meu coração. E você enfatiza que você não merecia a salvação, mas Deus, no amor dele, apresentou Jesus para você de uma forma ou outra. Vamos lembrar, irmãos, antes de recebermos Jesus, alguém, de uma forma ou outra, precisou apresentar Jesus para nós de uma forma que nós queríamos Jesus. Você não vai recebê-lo se você não gostar dele, se você não quiser ele. Mas querendo Jesus, você recebe Jesus. Então algo aconteceu na sua vida, algo aconteceu na minha vida. E nós devemos explicar isso. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4.
2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4, é o próprio diabo. Ele faz uma obra para nos cegar. E quando você chega ao ponto de querer Jesus de verdade, é porque Deus, fazendo um milagre em você, abriu os olhos da sua alma. E você viu a sua necessidade. De tal forma que você queria Jesus Cristo. E tudo isso acontece no nosso testemunho de salvação, na primeira parte da nossa vida anterior ou antes de receber Jesus. Isso nos leva para a segunda parte do nosso testemunho, o momento da nossa salvação. O momento da nossa salvação. Vamos para o livro de João, por favor, João 3. Eu digo e enfatizo a palavra momento, porque a nossa salvação é instantânea. Temos a parte anterior de Deus operando, isso pode levar até anos. Mas nada disso é a nossa salvação, faz parte do testemunho de como Deus operava. Mas existe um momento que você era condenado e você não é mais condenado. Você não era perdoado, agora você é perdoado. Você andava nas trevas, agora você anda na luz. Você era pecador, condenado, indo ao lago de fogo, agora você é salvo pelo nome glorioso de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia fala aqui, através de Jesus, em João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A mulher, ela pode ter as dores do parto, e isso por um bom tempo. Mas ainda o neném não nasceu. Mas quando o filho nascer, ele sai da mãe, entra nesse mundo e é instantâneo. Ele está aqui. Está aqui. Abre os olhos e pela primeira vez vê luz. Ele não vai voltar para o ventre da mãe. Já está aqui. Cientificamente, aparentemente, o bebê tem certas válvulas para poder respirar aquele líquido dentro da mãe. Mas assim que nascer, você não pode colocar porque as válvulas fecham e se colocar de volta na mãe, instantaneamente, não vai sobreviver. O corpo muda. Eu acho que é por causa do oxigênio que expira na hora de sair. Eu não entendo tudo isso. E Jesus ensina aqui do mesmo modo, a pessoa precisa nascer de novo. E explica aqui, por exemplo, em versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeiro o nascimento da carne, mas o segundo do Espírito. Em outras palavras, o primeiro nascimento nosso era instantâneo, mas natural. O segundo nascimento é também instantâneo, mas é sobrenatural. É pelo Espírito. É uma transformação dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, pregado para nós. Então, quando nós contamos o nosso testemunho, nós falamos da nossa vida anterior, especificamente o que Deus fazia para nos mostrar nossa condenação, nosso pecado, nossa necessidade. E daí falamos sobre o momento da nossa salvação e mostramos para a pessoa como Deus nos mostrou que Jesus é o Salvador e como entrou em nós um desejo de receber Jesus. E no momento de recebê-lo, Ele nos fez os filhos
dele. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, você não tinha poder para ser o filho de Deus, mas você recebeu ele e crendo nele, você recebeu esse poder para ser o filho dele. Agora, você pode falar com a autoridade da palavra de Deus que você é filho de Deus. Você tem toda a liberdade, você não está falando nada errado quando você fala: eu recebi Jesus, agora eu também sou filho de Deus. Deus me deu esse poder. E claro, você pode falar: eu estava no culto, ouvi o pregador, ele me chamou para frente, eu fiquei aqui no palco, no altar, eu pedi que Jesus salvasse minha alma. Se você pode falar isso, você deve mencionar isso, mas esse ato aqui não é nossa salvação. Você pode orar a sua vida toda e você nunca será salvo por causa disso. É Jesus que salva quando Ele vê a fé em nossos corações. E essa fé podemos expressar como oração. Jesus, por favor, socorro! Seja meu Salvador. Seja meu Salvador. E daí, isso nos leva para a nossa vida depois de receber Jesus. Uma vida salva, uma vida transformada. Vamos ver uma passagem. 2 Coríntios capítulo 5, por favor. 2 Coríntios capítulo 5. Às vezes a pessoa para, depois de falar: olha, tal dia eu estive em tal lugar, Deus fez algo, me mostrou Jesus através da pregação do Evangelho, e eu recebi Jesus porque eu percebi que Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, e eu queria ser salvo, Ele me salvou. Amém. E amém. Mas irmãos, o nosso testemunho de salvação não termina ali. Não termina ali, tem mais ainda, mais um detalhe. É a transformação da sua pessoa. Lembra? Você nasceu de novo pelo Espírito. E a Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós podemos expressar aos perdidos: não, eu não posso declarar que agora eu não tenho mais a capacidade de pecar, porque é possível pecar. E agora mesmo eu posso fazer algo de errado. Mas ainda eu sei que eu sou uma nova criatura. Pelo Espírito Santo de Deus eu enxergo o que eu não enxergava. Jesus fez algo em mim. E agora o meu destino também é diferente. Eu sei que eu vou para o céu. Eu não sou condenado. Agora, Jesus não é somente o meu Salvador. Jesus é meu guia. Ele é meu pastor. Ele anda comigo, ele ajuda os meus passos, ele conversa comigo pelo Espírito. E quando eu leio a Bíblia, há um fogo, uma coisa dentro de mim que eu não tinha antes. É uma mudança. E aí eu posso até querer fazer algo de errado por causa de uma concupiscência, um desejo errado, mas dentro de mim eu não quero mais pecar. Eu não tenho um desejo de ir contra Deus. Não, algo mudou em mim. Algo mudou fortemente. Eu posso ficar com raiva, não devo, mas eu tenho essa capacidade. Eu posso ter pensamento errado, existe essa possibilidade, mas eu não quero. Algo mudou em mim. Eu quero agora seguir Jesus
conhecer Jesus, louvar Jesus, porque Ele agora é meu Salvador. Então, quando nós damos o Evangelho para alguém, às vezes não dá para pregar tudo, mas dá para contar nosso testemunho. O foco deve ser quem? Fala para mim, quem deve ser o foco do nosso testemunho? Quem? Jesus. Jesus. E nós vamos organizar o nosso testemunho em 3 partes. Nossa vida anterior, o momento, número 2, o momento da nossa salvação, e número 3, a nossa vida transformada agora, por causa do Evangelho. Mas em tudo isso, irmãos, existe mais uma coisa que eu preciso enfatizar. É a autoridade atrás do nosso testemunho. Porque eu posso contar muita história e convencer várias pessoas, mas eu posso fazer isso sem ter muita autoridade. E há pessoas que vão falar, beleza, você pode falar de várias coisas, vários acontecimentos. Tem pessoas que falaram que já viram a extraterrestre. Isso quer dizer que vou acreditar? Então, nós precisamos de autoridade no que nós falamos, até quando contamos a nossa história. E a nossa autoridade, irmãos, vem da Bíblia. Então, enquanto nós não podemos pregar tudo, às vezes, nós podemos falar para a pessoa, agora eu tenho certeza que Jesus é meu Salvador, porque Ele me prometeu isso na Bíblia. E nós podemos usar um versículo. Talvez você possa usar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode usar Efésios 2, 8 e 9, dizendo que a nossa salvação é pela graça por meio da fé. O João 3,36, o 1 João 5, tem os versículos ali e outras passagens. Uma passagem que explica muito bem como você sabe que você é salvo. E você usa esse versículo. Olha algo aqui, irmãos, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, versículo 12. Olha o poder da palavra de Deus aqui. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É incrível como eu posso pregar uma mensagem da Bíblia e em poucos momentos tem pessoas que ouvem a mensagem e Deus começa a separar a alma do espírito da pessoa. Rasgando a pessoa no meio. A pessoa, Outro culto, lembra? Você estava aqui, uma pessoa ouvindo uma mensagem sobre casamento e divórcio, a pessoa ficou com raiva, saiu do culto. Porque a palavra tem esse poder. E às vezes a pessoa não permite a gente pregar. Eu não posso abrir a Bíblia e pregar tudo. Mas no meio do nosso testemunho, que tem o poder de amolecer, de causar uma tranquilidade no coração do nosso ouvinte, podemos dizer, e eu sei que o que eu estou falando para você é a verdade, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, me disse isso. E você cita um versículo, talvez de cor, nem tendo a Bíblia aberta, porque a Bíblia me prometeu, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu invoquei o nome dele e ele salvou a minha alma. E daí com paz você deu o seu testemunho, com mansidão, com temor. A pessoa ouviu o seu testemunho, a pessoa ouviu o foco que é Jesus Cristo e a pessoa percebeu a autoridade de tudo que você falou. Porque você falou, eu sei disso, por causa da palavra de Deus.
A Bíblia. Então, 5 coisas aqui, se você percebeu, o foco, as 3 partes do testemunho e a nossa autoridade. Como eu falei no início, nem todo mundo vai ter o mesmo testemunho. Quem aqui viu uma luz quando você recebeu Jesus? Levanta a mão. Quem estava na igreja quando você recebeu Jesus? Levanta a mão. Quem estava em casa quando você recebeu Jesus? Quem fumava, bebia, usava drogas antes de receber Jesus? Levanta a mão. Quem não fazia essas coisas antes de receber Jesus? Levanta a mão. Testemunhos diferentes, vidas diferentes, experiências diferentes. Quem usava uma linguagem feia, piada suja ou palavrão e tudo antes de receber Jesus? Levanta a mão. Eu posso falar de muitas outras coisas. Todas as vidas eram diferentes. Mas todos nós precisávamos de Jesus. Para terminar, só para dar uma ideia, porque ninguém precisa pensar, mas meu testemunho não é tão legal, não é tão poderoso. Não importa, você precisava de Jesus, compreenda isso. Seu testemunho é valioso. Tem a situação ideal, que a pessoa recebeu Cristo na infância, dentro de um lar cristão, e nunca duvidou depois. Essa é a situação ideal, mas não é a situação comum. Tem a situação do rebelde. Após uma vida de rebeldia dentro de um lar cristão, essa pessoa se arrepende e recebe Jesus de verdade. Eu tenho 5 filhos. Talvez um dia um dos meus filhos fale para mim, pai, eu vivia numa vida de rebeldia, falando que eu era crente, eu não era. Mas eu percebo hoje que eu preciso de Jesus. Eu já ouvi essa história milhares de vezes. Pessoas dentro da igreja não salvas. Filhos de pastores não salvos. Existe a pessoa sem fundamento. Essa pessoa recebeu Cristo na infância, dentro de um lar cristão e sofria com dúvidas que demoravam para serem resolvidas. Eu posso falar, esse era meu caso. Eu recebi Jesus, mas eu sofria com dúvidas porque eu não tinha uma base bíblica dentro de mim para fortalecer o meu entendimento. Você pode ser religioso, você passou a fazer parte de uma igreja, mas só chegou a conhecer Jesus após compreender o Evangelho. Você fazia muito na igreja, mas você não era salvo. Não era. Estava aqui limpando a igreja, ajudando, lendo a Bíblia, indo aos cultos, falando amém. Mas só depois de um período do Espírito Santo operar, você percebeu, eu nem sou salvo. E você recebeu Jesus. Tem outra situação, pecaminoso, essa pessoa passou a vida no mundão, curtindo os prazeres da vida. E um dia ouviu o Evangelho e recebeu Jesus. Muita pessoa quer ouvir o testemunho dessa pessoa. Mas todos nós temos o mesmo Jesus e a mesma salvação. O pagão, essa pessoa passou a vida em outra religião, mas recebeu Jesus após compreender o Evangelho. O simples passou a vida sem conhecer a religião ou o Evangelho, mas após compreender o Evangelho, recebeu Jesus. Eu conheço pessoas que não tinham noção de basicamente nada, não estavam fazendo muita coisa de errado, e um dia ouve o Evangelho e entende e recebe Jesus. O moral, essa pessoa passou a vida tratando bem as pessoas, vivendo imoralidade, mas após compreender o Evangelho, percebeu que a moralidade não salva ninguém. E percebe que não há valor na moralidade, na questão da salvação. Existe a pessoa da ciência. Essa pessoa rejeitava a religião, rejeitava a fé. Mas um dia as coisas mudaram quando essa pessoa percebeu que precisava de Jesus pelo Evangelho. E eu conheço pessoas que estavam na ciência, pessoas inteligentes, que têm PhD e tudo, mas não tinham Jesus, e hoje tem Jesus. Há um professor desse na nossa faculdade, uma pessoa muito inteligente que não tinha Jesus, agora tem.
Ou tem pessoas com outra situação, pessoas de experiência difícil na igreja. Essas pessoas sofriam na igreja. E demorou para separar os erros de alguns na igreja que causavam sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas falavam mal de Jesus, falavam mal da igreja por causa de certas pessoas. Mas depois essas pessoas perceberam, mas espera aí. Todo mundo tem seu livre-arbítrio e essas pessoas querem fazer essas coisas erradas. Mas Jesus é Jesus, eu não preciso misturar Jesus com essas pessoas. E eu vou receber Jesus. Irmãos, há vários outros testemunhos. Várias outras pessoas e situações. Mas cada um de nós tem uma história. Presta atenção e eu termino. Cada um de nós tem uma história. O testemunho da nossa salvação, que com tanto poder, que por contar essa história, uma pessoa perdida pode ouvir, compreender o Evangelho e receber Jesus. Você tem esse poder através do seu testemunho.